Agora chegando mais perto dos meus 40 do que dos meus 20, eu até assisti a um vídeo esses dias de quando eu completei 30 anos que eu fiz para o manual, né. E eu, porra, completamente iludido da vida, né. Era um menino falando da vida, tinha a menor ideia do que eu estava falando, né. E hoje mais perto dos 40, eu tenho uma visão mais sóbria das coisas, assim, né. Bom, muito mais sóbria, assim, acho que se olhar pra ver como eu era quando eu entrei aos 30 anos de idade, e se vocês verem agora que eu tô aos 40, eu mudei muita coisa de mentalidade e de abordagem das coisas também, né. Eu mudei um pouco o jeito como eu vejo certas coisas da vida, e eu tô numa fase agora da minha vida, que é uma fase de estabilidade. Tudo que eu quero na minha vida agora, tudo que eu prezo, tudo que eu estou interessado, tudo aquilo pelo qual eu batalho, é por estabilidade. E eu acho que isso, às vezes, quando você é muito mais novo, você não vê tanto privilégio, tanto benefício em estabilidade, né. E a estabilidade, ela é uma coisa que ela vem em diversas áreas da nossa vida, então, pô, eu luto pra manter uma rotina, eu luto pra manter um estilo de vida mais calmo, com menos coisas acontecendo, com menos problemas pra tocar, eu luto pra ter mais dinheiro guardado e menos gastos de dinheiro, eu luto pra ter dias mais tranquilos. Eu ouvi uma parada uma vez, de um terapeuta meu, que foi muito louco pra mim, assim, que eu olhei e falei: "Caraca, né, isso é uma coisa que eu precisava muito na minha vida, né". Ele virou e falou assim: "Cara, tu toca muita coisa, tu lida com muita coisa de uma vez, e você precisa de uma velocidade de cruzeiro pra você poder ser feliz". E era verdade, assim, na época eu estava com um problema com meu pai, estava com um problema com minha mãe, estava com um problema com um sócio, estava com um problema no trabalho, estava com um problema com mulher, e aí estava saindo, e estava fazendo coisa, e estava com um projeto, e coisa estava acontecendo, estava um monte acontecendo, e cada semana, cara, parecia que era uma montanha, sabe quando você tá: "Uau, uau, uau, uau!" E eu conseguia tocar isso relativamente bem, até uma hora que minha ansiedade estava torando, assim, torando, torando, porque parecia que eu estava sempre lidando com um problema. E aí eu comecei a olhar e falar assim: "Caraca, mano, como eu quero poder ter uma semana de marasmo". E o marasmo é excelente, essa é a parada que você aprende, porque, porra, sem sacanagem, se eu falasse isso para o Edsonzinho de 20 anos, o Edsonzinho de 20 anos cuspia na minha cara, cuspia. Porque eu com 20 anos de idade, pô, era correndo atrás de vagabunda, era saindo pra encher a cara, era indo pra tudo quanto é tipo de buraco, se enfiando num monte de rolê nada a ver, porque não queria ficar em casa, porque queria sair pra ver o mundo, pra fazer uma par de coisa, pá, 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 pá. E nessas, pra não ser injusto comigo mesmo, e nessas eu formei o caráter que eu tenho hoje, tive experiências muito boas, muito divertidas, histórias pra contar. Eu tenho a alegria de falar que eu tenho histórias pra contar. Eu vivi a vida. Eu vivi umas 10 vidas, tranquilo. Tranquilo, assim, eu posso viver umas 10 vidas de umas 10 pessoas. Porém, eu hoje vejo a felicidade que eu tenho, às vezes, de estar estável, de nada estar acontecendo. Hoje eu tive um domingo, eu vou contar pra vocês como é que foi o cronograma dos meus 40 anos, tá. Meus 40 anos, meus 38, não cheguei nos 40 ainda, tô quase. Completei 38 anos, acordei, tomei um café da manhã com minha mamãe. Mamãe me presenteou com um girassol, fiquei muito feliz. "Obrigado, mamãe, por um girassol". Fizemos um carinho no meu cachorro, saímos, fomos tomar um café da manhã, comemos um pão na chapa e um café. Peguei minhas coisas, fui para a minha academia de jiu-jitsu, treinei na academia de jiu-jitsu, treinei feliz, alegre, com os meus colegas de treino. Terminei meu treino, fui para casa de minha namorada, tomamos um banho, fomos a um rodízio de carnes, comi um rodízio de carne, comi, ó, picanhazinha, alcatrinha, feliz, gosto de comer um churrasquinho, tal. Fiquei conversando com minha namorada, fomos dar uma volta no Shop Saints, demos uma voltinha no Shops, conversamos, fui até minha cafeteria favorita em São Paulo, uma das minhas cafeterias favoritas em São Paulo, né, que fica ali perto da Praça Roosevelt, tomamos um cafezinho, delicioso cafezinho, comi um muffin, voltei pra minha casa. Hoje acordei, peguei minhas roupas, dobrei minhas roupas que precisava dobrar, porque eu tinha lavado elas na semana passada, pude organizar minhas roupas, peguei algumas roupas que eu precisava doar, separei para doação, liguei meu PC gamer,
Joguei Flintlock, maravilhoso jogo, está no Game Pass. Joguei 1 horinha, abri um mapa novo, fiquei feliz, botei um vídeo do Casimiro pra assistir, assisti um vídeo do Casé, comi uma comidinha no almoço, fui até a casa de minha namorada, passeamos com nossos cachorrinhos juntos, voltamos para casa, assistimos o glorioso filme A Vida é Bela, voltei para minha casa, fiz um café, estou nessa live, e foi um final de semana perfeito, amigo. Perfeito. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Conversei com meu pai no celular, falei com minha mãe, treinei na minha academia, estava com minha namorada, estava com meu cachorro. E isso pra mim é a perfeição de você estar num lugar e você fala assim, como é gostoso estar aqui, nessa estabilidade. Como é gostoso não estar correndo atrás de uma vagabunda que não me dá moral. Como é gostoso estar num relacionamento onde não tem uma pessoa tóxica do outro lado comendo minha mente o tempo todo. Como é gostoso ter esse marasmo. Como é gostoso dar esse rolê, como é gostoso tomar um porra de um sorvetinho no fim da tarde. Eu com meu cachorro, minha namorada com a cachorrinha dela, falando trivialidades. Como é gostoso a maturidade de você poder olhar pra isso, virar e falar assim, irmão. Não, eu tomei o gelato sim, Schlier. Desato, gente, quem tomou um sorvetinho da Desato é brabo. E assim, eu não precisei de Lamborghini, eu não precisei de apartamento em BC, eu não precisei de droga, não precisei de Tadala, não precisei de mulher do job, eu não precisei, cara, sabe, de Red Pill, de Beluga, Junior Shed. Eu não precisei de nenhuma maluquice dessa pra poder olhar e falar assim, caralho, agora eu tenho uma visão na minha vida porque eu vejo. Cara, eu simplesmente estava em paz, sem neurose, sem medicamento, sem correria, olhando pra vida e falando assim, viado, que sorvetinho gostoso, que tarde maravilhosa, fazendo um carinho no meu cachorro, de mãozinha dada com minha namorada, olhando pra vida e falando, a vida presta. E talvez o contraste de já ter acordado na sarjeta, com a boca com gosto de, sei lá, como se eu tivesse lambido o corrimão do metrô, me faça entender como a estabilidade é boa. Mas às vezes tem coisa que eu olho e falo assim, pô, talvez não precisasse, né, ter gastado tanta energia com isso. Talvez se eu tivesse economizado melhor o meu dinheiro. Talvez se eu tivesse me relacionado melhor com as pessoas. Talvez se eu tivesse cuidado melhor do meu corpo e da minha saúde mental. Mas isso daí, irmão, eu não posso voltar no passado pra fazer, infelizmente, né? Porque a vida ela segue pra frente, ela faz assim, ó, pá, ele vai pra frente. Eu acho muito bonito a dinâmica no De Volta ao Futuro 3, eles construírem uma máquina do tempo num trem. Porque o trem ele tem um percurso só, né? Ele vai pra frente, sabe? Ele não vai pros lados. Às vezes ele pode até um pouquinho pra trás, né? Mas o trem ele é uma coisa meio que vai numa linha reta, né? Tipo, e esse é o caminho do tempo, entendeu? O tempo é essa reta, é inexorável. O tempo ele existe, sacou? O tempo ele existe. E acho que ele assim é viver o que a gente tem pra viver, mas a gente começar a encontrar âncoras na nossa vida e olhar e falar assim, é isso que importa. É isso que importa. E essa é a minha felicidade de poder chegar perto dos meus 40, olhar e ver como eu consegui me cercar de coisas que importam. Como eu consegui me cercar de pessoas que importam, de relações que importam, de coisas que importam. Então, assim, olha que alegria, gente. Pô, depois de muito tempo, eu tenho o mesmo editor de vídeo há 6 anos. Muito feliz com isso, muito feliz com a presença do Gabriel na minha vida, que é uma pessoa incrível. Estou trabalhando com o Thiago, que é outro editor nosso, há pelo menos 2 anos, um menino fantástico, né? Tem pessoas na minha equipe que já estão comigo há 3 anos, pessoas que saíram, mas a gente já tá pensando em como a gente faz para poder voltar a trabalhar juntos. Então, depois de muita treta que eu tive com pessoas tal, eu consegui encontrar pessoas para trabalhar junto, que eu consigo passar por muito tempo com eles. Hoje o Luca, que é o que grava meus vídeos, é uma das melhores companhias que eu tenho. Toda sexta-feira a gente vai gravar, a gente conversa, a gente toma um café, a gente fala sobre a vida, a gente tá mó vibe, assim. Encontrei uma pessoa que não só uma amizade muito grande, porque o Luca é meu amigo antes de trabalhar comigo, como eu consigo conciliar a amizade e a presença dele, a gente poder trocar essa ideia juntos é fantástico. Minhas amizades, o meu trabalho, poder encontrar essas estabilidades, o amor da minha vida, minha mulher, poder estar com ela, a paz que é estar com aquela mulher é uma coisa de um outro mundo, assim.
estou numa relação boa com meu pai, estou numa relação boa com minha mãe, coisas que eu nunca tinha conseguido ter ao longo desses anos. Agora eu olho e falo assim, caraca, eu resolvi uma série de coisinha que sempre foi meio pendente. Agora eu consegui resolver com bola no chão. Parei de beber em 2018, então eu tô há 7 anos sem cachaça na minha vida, né? E a única felicidade que falta pra mim é o Verdão conquistar pra gente logo o bimundial. E essa estabilidade, assim, e apreciar essa estabilidade. Antes, quando as coisas estavam muito calmas na minha vida, eu ficava incomodado. Eu precisava arranjar uma coisa nova pra fazer, precisava de um lugar novo para ir, pessoas novas pra me relacionar, alguma coisa mais maluca pra fazer. Agora, quando eu vejo que as coisas estão calmas na minha vida, eu olho pra Deus e falo assim: Deus, obrigado. Deus, obrigado por estar em paz. Deus, obrigado por esse ócio. Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Papai do Céu, por ser tão privilegiado, por me sentir em paz, por me sentir tranquilo, sabe? Obrigado, Deus, pela tranquilidade de poder me sentir entediado, né? Com videogame, uma casinha boa pra morar, comidinha na geladeira, com um time campeão, o primeiro campeão mundial que tem. 51 é nosso. Uma mulher incrível na minha vida. Um cachorro meio nóia, mas que eu gosto muito dele. Meus pais vivos ao meu lado. Minha família ao meu lado. Meus amigos ao meu lado. Então é isso, cara. Essa é a principal lição que eu tive aí. Que estou tendo aí próximo aos meus 40 anos.